E se falar sobre azeite já seria um tema interessante, imagina ir a fundo nos azeites brasileiros. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse papo. Eu já tô aqui com a Pérola e o papo vai ser muito rico, que a gente vai falar sobre azeites, chefe de cozinha, sommelier de azeites e com uma história super legal pra contar pra gente. Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui te conhecendo pessoalmente e falando sobre esse ingrediente que a gente ama, né? Nossa, eu que agradeço, tô super animada pro papo. Obrigada, vamos embora. Me conta tudo de você, dessa história, como tudo aconteceu, que é tão sui Então, generis, né? o azeite mudou minha vida, né? Eu era chefe de cozinha, sou chefe de cozinha, formada no Senac, em Águas de São Pedro, já vai fazer 18 anos. Uhum. E aí, nessa busca, né, que a gente cada hora tá fazendo uma coisa, eu fui buscar algo novo em Nova York, só para conhecer, e aí eu encontrei o azeite. Se apaixonou. Me apaixonei, era para fazer um curso de 2 dias, virou 7 dias. E voltei de lá, sommelier de azeite. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu descobri um universo, que até então era desconhecido para mim. Eu era uma pessoa tradicional, eu ia lá, comprava um azeite que eu achava bom, ok, preço, né? Que a gente sempre pensa em Uhum. preço. E aí, quando eu cheguei aqui, eu recebi várias mensagens de produtores nacionais. Eu falei, uau, aqui no Brasil a gente Se produz produz azeite? azeite, como assim? Isso faz quanto tempo? 6 anos. Tá. E aí, esse carinho do mercado brasileiro comigo e me receber com tanto afeto e atenção, olha, eu sou aqui do Sul, eu sou aqui de Minas, vem visitar minha fazenda e tal, foi me encantando e criando laços. Só que eu não sabia como fazer isso na prática. Uhum. Aí nasceu o Azeite Experience. Que legal. E como é que foi isso? Foi um projeto, né, que nasceu na minha casa e eram jantares harmonizados com azeite. É bom que a gente se enfia de cabeça, né? Não tem BO aqui. Mais ou menos como você também. E aí a gente transformou o meu lar nesse lugar, nesse restaurante por um dia, onde as pessoas pudessem viver a experiência que eu tive lá, que é o que eu quero que você tenha aqui hoje. E quem ouvir esse podcast também tenham na casa. Eu tô ansiosa e com medo de não identificar as coisas. Mas é muito prazeroso ver o outro descobrindo o mundo como eu descobri, sabe? E aí eu achei essa outra missão que é educar. Então eu saí da cozinha, que era só cozinhar, e comecei a educar também. E aí o Azeite Experience virou curso, virou experiências na fazenda, virou Azeite Experience Kids, que eu também tenho um evento com Que crianças. legal. E hoje a loja, né? Então isso tomou uma proporção que hoje às vezes eu fico confusa se eu sou chefe, se eu sou sommelier, assim. Calma, volta. Então hoje você já tem uma loja. Sim, eu tenho uma loja, você está convidadíssima para ir Nós lá. todos, nós Vai todos. ser uma honra recebê-los. É uma loja conceito, então a gente recebe azeites brasileiros. Tá. A gente também tem uma marca espanhola e vai ter outras multiculturais também, mas a gente quer ser a casa do azeite brasileiro aqui em São Paulo, né? Poder proporcionar para as pessoas comuns uma experiência sensorial diferenciada do que os azeites de outras regiões. Então fica no Santo Mercado, em Santo Amaro. Tá. Uma E a loja. gente deixa o link depois aqui embaixo, Isso, tá? uma loja super charmosinha que a gente vai poder oferecer para quem tá curtindo esse podcast também ter o azeite, que é o mesmo que você vai degustar aqui. Quer degustar já, pra gente já Bora! começar a entender? E aí vai me falando, como é que Vou te funcionam explicando. hoje as intensidades de azeite? O que diferencia um azeite de ser extra virgem ou não? Então, primeira coisa, azeite não é tudo igual, Tá. né? As pessoas falam assim, me vê um azeite aí. Mas você pode mudar totalmente a tua receita dependendo do azeite, né? Então, um norte que eu dou para as pessoas é a intensidade. Então, a gente tem, como você perguntou, a categoria. Tá. Então, azeite virgem, extra virgem e o tipo único. Tá. Então, o que acontece? Quando você pega as azeitonas frescas, você tem 24 horas para fazer esse azeite. Se o fruto está perfeito, esse processo foi perfeito, ele vai ser extra virgem. E como que a gente comprova isso? Com o exame de laboratório UV.
Tá. Que ele vai olhar assim por cima e vai falar: ok, a gente tem pouco ácido graxo aqui, perdidinho, é um azeite extra virgem, então até 0,8. Aí você pode conferir. 0,8 de acidez. 0,8. Aí você Tá. confere lá, Que vem no que rótulo, vem né, no sempre. rótulo, isso, Tá. que você pega a garrafinha lá e lê 0,8. Uhum. Então você pode ser 0,1, 0,2. Gente, até 0,8 não tem problema. Tem gente que chega lá e fala: ah, 0,5 é. Não, não é ruim. E uma outra dica: Tá. acidez não sente na boca, tá? Uau, essa é uma dica muito preciosa. E evita alguns micos, porque tem gente que degusta e fala: nossa, é ácido esse azeite. Eu falo: não, não é Ainda bem que você me ácido. contou antes. Às vezes é picância, sabe? É outra característica que você vai sentir, mas não é acidez. Essa acidez não é a de limão, sabe? As pessoas acham que é acidez de vinagre, de vinho. Não é. Tá. Ela é imperceptível ao paladar. Aí, se ela tem essa acidez até 2%, aí ele é virgem. Entendi. Então, ele continua igual, ele continua muito bom, mas ele teve algum defeitinho lá no campo ou na produção que esse ácido graxo ficou mais visível, aumentou, e aí ele é virgem. Pra eu cozinhar em casa, faz diferença um Pra virgem ou extra virgem? cozinhar mesmo, eu iria até pro óleo tipo único, que Tá. é um azeite que foi refinado. Então, esse óleo ficou muito ácido, alguma coisa aconteceu muito com ele. Essa azeitona fermentou, esquentou o motor ali, e aí mais de 3% de acidez não pode comer. Então, ele tem que ir para refino. Aí ele esquenta ele, tira essa parte ruim. E aí ele fica sem aroma e sem sabor. Aqui no Brasil, se você vai no mercado, tá lá, extra virgem, virgem e tipo único. Então, pra cozinhar, Faz todo sentido. tipo único e virgem. Você não vai gastar esses aromas e sabores e não vai fazer mal pra você, como outros óleos que são de refino e solventes. Então, você imagina, você pega uma azeitona fresca e espreme ela, sai um suco. Você pega uma soja e espreme, não sai nada. Né? Então, você precisa espremer isso aqui, jogar um solvente aqui para sair o óleo de soja. Então, por isso que eu sempre falo e a gente reforça para a saúde. É uma gordura monossaturada. E agora, é mito que depois que eu esquento o azeite ou fervo ele se transforma em um óleo comum e ele te faz... Super mito. É mito. É um mito e tem que ser quebrado, porque isso daí é um marketing pesado que veio da década de 80, do mundo do óleo da soja, do óleo do milho, principalmente. Então, como combater o azeite? Indo na fritura, principalmente nos Estados Unidos. Então, soltaram um documentário naquele One Minute, aquele que é tipo um jornal da Globo noturno. E aí era falando 1 hora falando mal do azeite. Só que aí começou as pesquisas a avançarem para cima disso, porque a batata frita na Grécia, ela é frita no azeite há milhares de anos, né? Lá não tem soja. Na Itália se frita o bolinho de risoto No no azeite, claro. né? Lá não tem soja, lá não tem milho. Você limpa a criança com azeite nesses países. Exato. Você sabe que no Estatuto da Grécia, eles recomendam que a mãe, assim que tirar o nenê do peito, dê 1 colher de azeite por dia. Não, mas não foi brincadeira que eu falei. De fato, eles usam o óleo como purificação, né, pra Sim. criança. Tem várias simbologias também, né? Então, o azeite, ele vem há milhares de anos. Começou tudo como um remédio. Então, os médicos receitavam para passar na boca, para passar em queimadura. Depois virou moeda no Império Romano. Aí depois ele veio com uma simbologia muito forte, com prosperidade e fartura, né? Por legal. causa dessa Grécia, foi Atenas que fez a oliveira para o pai, né, para Zeus. E o irmão dela fez o mar. Só que aí o pai falou: o mar a gente não vai conseguir beber a água. Já a oliveira, a gente usa o tronco, a folha, o fruto e o que sai do fruto. Então, Atenas ganhou a cidade do pai de Zeus por conta da oliveira. Nossa, que história legal. E aí, desde então, ela usava no cabelo, aqueles cabelos lindos, maravilhosos, né, das deusas. E aí foi criando prosperidade, fartura, né, saúde. Mas aí então a gente tem a categoria, né? Então tá lá, virgem, extra virgem e tipo único. Só que quando você tem uma extra virgem, e aí vem a minha profissão na década de 80, só com o exame de laboratório, você não tem um UV em casa, né? Você fala assim, isso aqui é de verdade, deixa eu ver aqui. E como que a gente vai combater as fraudes? Se a gente não tem UV em casa,
se a gente não sabe se esse azeite é azeite mesmo. Uhum. Aí o analista sensorial nasceu de azeite na década de 80. Então, que é o meu trabalho hoje, educar, que a gente use o nosso laboratório, que é o olfato e o paladar. Sim. É que eu falo que esse Deus deu de graça pra gente. Mas as pessoas sentem de forma diferente também, né? Sentem muito. Você vai se especializando nisso, você vai melhorando Total. e evoluindo, né? É uma boa pergunta isso, porque às vezes alguém de casa vai querer fazer igual a degustação e vai falar assim, nossa, eu não tô sentindo nada disso. Então, existe a sua memória olfativa. Sim. Se você viajou para alguns lugares, se você tinha contato com a natureza, porque muitos aromas vêm daí, e também de onde você mora. Então, eu tenho um aluno do Pará, que eu falo, vocês estão sentindo o cheiro de aspargos? Ele falou assim, cara, eu não nunca conheço não aspargos. conheço aspargos. E a alcachofra no sul também não é comum. Então eu falo, gente, esse cheiro de alcachofra. Até que me falaram, você pode, quando vier para cá, trazer uma alcachofra pra gente? Porque a gente nunca viu alcachofra, que não tem lá. Então, eu Porque como é que teu percebi- cérebro vai acessar uma coisa que ele nunca viveu, né? Aí eu Muito comecei a isso. brasileirar a roda. Então, eu tenho hoje uma roda de aromas. A gente pode até colocar um link para quem quiser baixar essa roda. Ah, legal, vamos colocar, com certeza. Porque daí você tem... Então, hoje eu achei o Giló. Que aí o Giló é mais acessível e ele tem um cheiro fresco verde, né? Então, o Giló pode substituir essas referências mais intensas. O citros é a mesma coisa. A gente tem a bergamota italiana, é totalmente diferente da nossa mexerica, do nosso citros. Então, eu fui tentando adaptar nesses anos, ouvindo essas objeções. Nossa, cheiro de couve, por exemplo. Eu uso muito o termo couve, porque daí a pessoa vai e resgata isso na memória. Então, os cheiros dos azeites, de suaves a intensos, eles são. Eles vivem essas escalas e Isso. remetem a esses tipos de alimentos. Eles mudam de grama para folha. De grama pra folha. Entendi. Então o suave vai ter cheiro de grama, De frescor. frescor, natureza, e o intenso vai ter cheiro de folha. Que legal. E aí a mesma coisa refletir no paladar. Então o suave, pouquinho amargor e picância, e o intenso, bem amargo, bem picante. Então aí você vê, um peixe, ele vai responder diferente a esse estímulo que a gente está colocando. Se um azeite suave, ele vai ter uma harmonização, e um azeite intenso, ele vai ter outra harmonização. Entendi. Por isso que o primeiro passo é degustar. Né? É não aceitar qualquer ingrediente, sabe? Porque eu vejo muito isso. A gente começou a aceitar o que colocam na mesa pra gente. Ah, tá aqui. Você me vê um azeite, põe azeite na mesa e você pega um prato de R$ 120 e coloca aquele azeite ali que você não faz a mínima Que é óleo ideia. misto, né, geralmente. Que às vezes pode ser óleo misto, às Ah. vezes a pessoa pode pegar um outro azeite e colocar numa garrafa. Isso acontece Muito muito. restaurante, muito. Às vezes a pessoa não tem, o chefe de cozinha, infelizmente, não tem essa noção de que um atum pode, com aquele azeite, não harmonizar e impactar a experiência do cliente. Né? De falar, nossa, esse azeite vai mudar todo o meu risoto. Então, aí vem o meu trabalho com os profissionais também. Por isso que é um prazer estar aqui com você. Legal. Que é muito legal quando algum chefe abre a porta para o azeite brasileiro também, que hoje a gente vai degustar só Não, brasileiros. eu quero aprender muito pra criar várias receitas. Vamos degustar o Vamos, primeiro vamos. azeite? Eu Primeiro deixo vai com ser- você. Então, vamos lá. Eu vou colocar primeiro altos. Tá. Você me conduz? Sim. Então, primeiro, por que copinho azul? Então, copinho azul, porque a gente quer combater um senso comum aí, que é a cor do azeite, né? Então, a cor do azeite, ela não importa. Tem gente que fala assim, eu quero esse azeite aqui que tá mais suave, tá amarelinho é mais suave, verdinho é mais intenso, amarelo é da Espanha, verde... Não, isso é reflexo da variedade. Então, para a gente não ter esse senso comum, a gente já coloca o copinho azul. Entendi. Então, é uma estratégia... Pra enganar a pessoa. Pra gente não ver a cor. Entendi. Exato. Não deixar que ela caia nisso. Nossa, que cor legal. Não tem cor legal. Então, assim, ó. Copinho azul na mão. Tá. A gente vai colocar embaixo da mão e tampar. E aqui a gente vai fazer uma casinha e aquecer. Que legal. Então, nós estamos trabalhando agora os óleos essenciais do azeite. Porque Tá. azeite é um óleo, é um ótimo carreador para você colocar um olhinho de lavanda, um olhinho de bergamota, alecrim para passar na pele, no cabelo. E também para a gente carregar os polifenóis que tem os cheiros. Então, aqui, se você tem mão mais gelada, você faz mais. Se você tem mão mais quente, se você está num lugar frio. Isso é super importante. Nos campeonatos, a gente tem uma balança
balança, que assim que a gente coloca o azeite já esquenta. Uma balança quentinha. E sobe que temperatura? A gente consegue até 21, 22 graus. Tá. Na mão mesmo, eu tive uma aluna que no Sul mediu, na época da pandemia, que a gente tinha termômetro grudado. Ela mediu que de 15 ela levou para 21 na mão. Então, assim, Uau, tá. eu conto até uns 20, eu sinto o copinho quente, aí você abre e leva no nariz. Posso? Pode. Bora. Tá vendo o cheirinho de frescor? Muito. Eu gosto muito, né? Eu gosto de girar. Olha que cheiroso que é esse azeite. Nossa, eu tô encantada. E é isso mesmo, gente. Fechar o olho ajuda muito. Eu não quero estar errada, mas ele cheira grama mesmo. Exato. Grama, né? Natureza. Nossa. Mas aqui também tem folha de tomate, esse caminho do tomate. Tomate. Né? Um tomate cortado. Aqui também tem um toque do que a gente tem na mesa, que é maçã verde. Quando a gente corta a maçãzinha verde, vem aquela aguinha. É muito cheiroso esse azeite. E esse também, quem tem contato, tem aspargos. Então, quem come aspargos crus, quem tem hábito dos aspargos, ele tem aqui um pouquinho. E é engraçado que você fala e eu falo, eu tenho certeza que é isso. Por isso que eu dou uma orientação, porque às vezes a pessoa tá lá, não entende, não tá entendendo, aí eu dou uma diquinha assim e falo, nossa, agora veio, que é a memória olfativa. Eu almocei aspargos e eu tava, não, é coisa da minha boca. E aí a maçã verde tava aqui, não, é coisa que eu tô enxergando. Então, Mas é assim, realmente isso. Conseguiu sentir o cheiro de frescor, né? Muito, muito. Então, a primeira coisa é isso. Frescor nas suas receitas daqui em diante. Não aceite mais cheiro de azeitona, vinagre, mofo. Esses azeites são defeitos. Tá. Aí eu vou mostrar pra você na boca como eu vou fazer. Tá bom. Aí você faz igual. E não é falta de educação. É assim, ó. Tá. E aí, ó. Isso é uma técnica. Pra pegar a lateral das papilas aqui da língua. Isso. Você pega menos. Aliás, a tosse significa polifenóis. Ah, é? Uhum. Tá. Então é eu bom. vou. Vai. E faço esse barulhinho também? Isso. Põe na boca, puxa pra língua e faz o barulhinho. Oxigena. E aí você começa a sentir arder. Sentiu? Senti. Então essa ardência é uma super qualidade. Uau, e arde mesmo. E arde. Eu tô com vontade de tossir também. Então, Impressionante a é picância que dá. impressionante. Isso é um azeite fresco, significa que as azeitonas estavam verdes. E qualidade, então é um azeite de média intensidade. Porque é um blend de campo, isso é muito legal, porque você vai ver que o blend de campo são azeitonas da natureza ali desse ano, que foram colhidas e espremidas juntas. Então tem azeitona madura, azeitona mais verde, que proporcionou esse aroma herbáceo e esse sabor, que você vê que ele ainda fica persistente. Um gosto de verde na boca De também. verde explosivo. Isso. Nossa. Muito interessante. Ele é muito gostoso. E aí, para ir pro segundo, que eu acho muito legal, a gente come a maçã. E por quê? Porque a maçã, ela tem o poder de limpar paladar. E aí, ela consegue também, com a acidez dela, tirar qualquer ranço da boca. Entendi. Então, às vezes, você pode pegar um azeite ruim, né? E aí, o que você faz? Então, a maçã verde e iogurte também é maravilhoso. É muito se falava em leite, né? Antigamente. Exato, leite, a mesma coisa. Só que aí o iogurte tem acidez. Então, essa acidez, tá. ela Ela limpa de tira, fato. ela limpa, Tá. sabe? A gordura. Eu pirei. Ele é muito bom. Eu vou começar a degustar azeite. Isso que Vou na tua loja amanhã. E a gente tá com produtinhos legais também, granola com azeite. Ah, que legal. Abobrinha marinada no azeite. Eu fui atrás de várias outras coisinhas com azeite. Mas você vê como ele é persistente? Muito. Vamos degustar o segundo? Vamos. E ele tá cheio de prêmio, né? Sim, o azeite brasileiro ele é reconhecido internacionalmente pela sua qualidade. Esse é um azeite de Canguçu. Ganhou em Nova York, Dubai, Brasil. Caraca. Ele é um arraso, esse azeite. Isso quer dizer o quê? Qualidade, aroma, sabor
né? Aroma herbáceo, amargor e picância. Então, significa também que ele foi comparado a outros milhares de azeites e se destacou. Por exemplo, em Nova York são mais de 1.000 azeites por ano que são degustados. E ainda tem. Ainda os azeites mediterrâneos são muito melhores? Ou você pode falar São com outras certeza? características, Ah, tá. sabe? Eles são de oliveiras milenares, eles são colhidos de outra forma, feitos em outros maquinários. Então, assim, dizer que lá é melhor do que aqui, eu acho injusto, porque a gente nasceu no berço da tecnologia. Então, você tem olivais lá no sul que você sai o azeite e vai direto para o laboratório. Então, a gente está pau a pau com eles já, sabe? E desde quando a gente planta olivas aqui no Brasil? Que Olha, a gente já teve o primeiro cultivo? Então, o cultivo, a olivocultura, ela nasceu já há quase 30 anos já. Mas o primeiro azeite foi feito há 20 anos, lá em Maria da Fé, Tá. né? Em 2008, um pouquinho mais até, que ali nasceu o azeite brasileiro. Depois a gente começou a ter safra e começou principalmente no sul. Então, hoje a gente tem uma produção grande no Rio Grande do Sul. Tá. Os maiores produtores estão lá. E aí a gente tem Minas Gerais também produzindo e São Paulo. Mas em breve a gente vai ter Espírito Santo, que já está nascendo muitos olivais ali. A gente tem oliveira na Bahia também. Uau! Mas a Sim. temperatura não impacta? Na Chapada Diamantina, sim, impacta diretamente. Então ela fica produzindo muito pouco, porque daí com calor a oliveira fala: tô bem aqui. Uhum. Porque, na verdade, a árvore, ela sofre um susto de frio e de poda, que ela fala, nossa, eu acho que eu não vou sobreviver, vou deixar frutos na terra. É assim que surgem os frutos, na maioria das vezes, né? É a necessidade de Dela se deixar... perpetuar, dela deixar se o legado dela. Deixar o legado dela. E, então, é nesse susto que ela fala, uau, vou deixar meu fruto aqui. E aí, quando não tem esse susto, ela simplesmente vive. E quantos anos? Para matar uma oliveira, é só Xylella, que é um vírus, uma bactéria, desculpa, muito séria. E o fogo também não mata. A gente tem oliveiras que pegaram fogo e não mataram. Então, assim, a gente tem registros de 2.000 anos, 3.000 anos, oliveira de 5.000 anos na Grécia. Então, não tem... Ela é muito resistente. Por isso que ela é símbolo de força, de prosperidade. Nossa, que interessante Porque isso. ela não morre. Ela pode ficar sem água, ela pode ficar sem... num solo pobre, ela sobrevive. Só que aí água demais também ela não curte. Pode ser que aconteça alguma coisa com ela, porque ela vem, né, de um lugar seco, né, Sim. que as estações no Mediterrâneo, né, o clima ali, ele é bem nítido, né, Claro. frio. Todas as estações ali no Mediterrâneo são claras. Aqui não, aqui é país tropical. Mas a Serra da Mantiqueira, ela não tem um ambiente mais úmido? Tem, por isso que a produção é menor. Entendi. E tem lugares que nem produzem. Então, a olivocultura hoje, mais ou menos uns 500 produtores. Mas quem faz azeite, uns 300. Porque plantar oliveira não significa fazer azeite. Mas aí eles plantam querendo chegar nisso? É. Ou plantam pra alternar cultura? A gente tem alguns lugares com olivoturismo. Ah, tá. Legal isso, É, né? você vai adorar. Não, Essa cara aí pra algum lugar. tô adorando esse papo. A gente tem na Mantiqueira alguns lugares lindos para visitar. Então, a gente tem ali em São Bento de Sapucaí a Olique, que é um lugar lindo, que tem lavandas, um restaurante bárbaro, que você faz toda a experiência. A gente tem na Fazenda Irarema, em Poços de Calda, que é uma vibe mais fazenda, que você sobe num truck safari e vai nos olivais. Que legal. Então, esses lugares não conseguem produzir muito, mas você tem um visual da oliveira, aquela paz da oliveira, aquele ambiente, natureza muito gostoso. Aí já no sul é diferente, o olivoturismo não é tão grande porque é tudo muito longe, né? Uhum. Fazendas bem distantes, estradas Terrenos perigosas muito às vezes. abertos, sim. Isso. Então, mas lá você tem muita produção, porque já muda, é subtropical. Então, basicamente, é o bioma Pampa, que é o que a gente está degustando, e o bioma Mata Atlântica, que é a Serra da Mantiqueira. Só que um produziu 400 mil litros e o outro produziu 30 mil litros, né? Então, é isso que você falou. A Mantiqueira, ela tem um clima ali que não favorece muito. A produtividade. Tanto em termos de chuva e picos de frio, que acontece na Bahia. Bahia, o pico de frio é
10 graus. Olhe lá. Espírito Santo, 3 graus é o frio maior. É muito pouco para Oliveira. Ela precisa de frio para dar aquela hibernadinha nela. Então, é o desafio da olivocultura realmente no país tropical. É a chuva e o frio. A gente se perdeu, né? Isso, Vamos lá. estávamos lá. E aí, a gente vai mudar de copinho, porque eu acho legal a gente ir para a realidade, né? Que às vezes na casa das pessoas não tem copinho azul. Pode ser um de cachaça, pode ser o que tiver na mão, né? De Então, plástico, de brigadeiro, colherzinha. Gente, esse líquido, ele é ouro mesmo, né? Aí a gente já vê a cor e já vê como ele é lindo, né? Lindo. E aí, quando o copinho é assim, a gente tenta fazer... O que eu tento fazer é a casinha aqui, assim, sempre fechar... Tá. E você deixar... Então, se tá no copinho da cachaça, faz na cachaça. No copinho de licor, meu pai adora fazer no copinho de licor. No copinho de conhaque em casa. No copinho de brigadeiro. Não é brincadeira, às vezes você tem ali copinho de café, sabe? O Sim. importante é que antes... Comprou o azeite, antes de usar, degustar. Para você poder ser assertivo na harmonização e não criar alguma coisa que vai te... repelir daquele azeite, sim, se aproximar daquele azeite. E hoje, assim, é muito comum a gente ver vários doces com azeites, né? E realmente explode o sabor do doce, dá sim. aquele frescor. E os suaves, de repente, combinam melhor, né? Sim, o suave, sem sombra de dúvida, para confeitaria, eu aconselho muito, porque você tira um pouco da manteiga. Lembrando que, gente, manteiga é gordura animal, é difícil substituir uma manteiguinha. Então, porque é o que deixa fofo, é o que deixa irado, né? Mas eu faço bolos só com azeite maravilhosos, tortas. Esse suave, ele vai dar o toque que a gente chama, que é o amendoado. Então, você pode fazer mousses, você pode fazer cremes. Você tá falando com uma negação aqui em confeitaria. Todos meus bolos não crescem, é uma coisa impressionante. Mas tudo bem. A gente muda a proposta, a gente faz bolo Mas aquele chocolate airado eu faço na larica e vou misturar com azeite. Brigadeiro, né? O brigadeirinho. Ó. Você vê como a gente muda o caminho. Então, eu gosto sempre de girar ele assim, ó. Pra chegar mais perto do nariz, o aroma. Aqui o cheiro já muda. Muda muito. E aí a gente sai da grama e vai pra folha. Já me sinto mais numa floresta de frio, né? Exato. É isso? Parabéns, é isso mesmo que eu sempre falo. A gente já entra numa floresta. E couve, né? Muita couve. Na feijoada vai super bem. Vai, talo de couve também. Vai muito bem no vinagrete Vinagrete. O que acontece? Esse azeite ele vai ter menos camadas de aroma do que esse, porque esse azeitona estava bem verde. Então, é como o mamão. O mamão verde é o mamão maduro ele é outro, bem mais cheiroso quando você corta. Porque é o fruto trabalhando ali, os óleos essenciais trabalhando mais tempo. Entendi. Então, aqui é isso, é preciso. É folha, é couve, talo de couve, no máximo uma chicória. Mas não tem muitas nuances. Não. E aí, na boca... Ele muda também. O amargor pesado. É bem mais amargo. Uau. Nossa, que diferença. Que diferença. Uau. É tipo uma mega personalidade. Uma mega personalidade. Nossa. É um azeite com personalidade esse. Impressionante. E aí, como que a gente harmoniza isso, né? Porque você vê amargor na boca inteira, uma picância aqui, diferente da outra. Diferente. Não é aquele impacto, mas ao mesmo tempo harmoniosa, né? Que esse é um azeite muito harmonioso. A gente fala muito de harmonia no azeite, sabe? Não, tem muita personalidade, mas é isso, tá tudo envolvido aqui. Isso que é importante, essa harmonia na boca. Você não tomou um susto, você tá vindo tudo junto, né? Não, eu tomaria a garrafa. Porque é muito saboroso, né? Muito saboroso. Explode, parece, tudo na minha boca. E aí, tá vendo como se você fizesse um peixe, você teria duas possibilidades? Sim.
Isso que é legal, você vai ficar aqui em casa com esses azeites, você vai começar, não, deixa eu ver essa carne com esse azeite, com o outro. E aí você vai criando suas harmonizações. Gente, me aguardem. Eu vou fazer muita receita, porque eu tô adorando essa história. Não, você vai amar, ainda mais com o seu estilo ainda de cozinhar. Eu acho que tem tudo a ver com as suas receitas. E eu adorei essa história de sair do frescor pra de repente fazer uma coisa que realmente impacta mais. Isso, e principalmente valorizar a nossa comida. E valorizar o azeite brasileiro, né? Que eu sou uma super leiga e eu tô adorando essa história. Olha o que a gente tem aqui no país e não sabe. É muito importante, né? Porque é o que eu falo, em primeiro lugar, a gente fortalecer a nossa economia, né? Porque quando a gente importa 220 milhões de litros de azeite de fora, quantos reais a gente deixou para fora do nosso país, né? E quando a gente compra esse azeite feito aqui por famílias brasileiras, que a gente não tem apoio do governo, a gente não tem apoio de ninguém para fazer azeite, a gente tá fortalecendo a nossa economia também, né? Não, e se ainda. Vou viajar aqui, né? Mas se o imposto de importação protegesse a nossa cultura e retornasse pro brasileiro prosperar, mas o governo não faz isso, né? Não, e aí... Então, é isso. Tem que ser o próprio consumidor, a gente brasileiro, que tem que mudar a nossa visão, a nossa Exato. cultura e começar a incentivar esse local growers, né? Que a gente Exato. fala. Porque olha o produto, que maravilhoso, cheio de prêmio, maravilhoso. Sim, e cheio de fazer uma sabor. engenharia reversa, que é o meu convite a todos, que quando falam assim, esse azeite é caro, não é o nacional que é caro, é o importado que tá barato. Sabe? E quebra a gente, porque quando você vai no mercado e vê um azeite por R$ 25 e esse azeite está 55, é óbvio que você, sem essa degustação, sem conhecer aromas e sabores, o seu parâmetro é preço. Claro, você não sabe o valor disso. E aí a pessoa fala assim, não, isso aqui tá... Nossa, por que brasileiro é caro perto de um importado? Daí eu falo, não, vamos pensar o contrário. Por que o importado que veio de navio, que teve todo esse processo de importação, consegue ser esse preço? Então, não é a gente que tá caro, é eles que estão baratos. Porque quando você vai para a Europa, você tem essa chance de comprar um azeite lá, um azeite bom tá 15 euros. Não, e sem falar que a comunidade europeia, ela se une de uma maneira que quem produz azeite tem fortes subsídios, né? Exato. Então, muda muito a questão de pricing lá. É uma agricultura familiar subsidiada pelo governo. Então, Super se você não subsidiada. produz aquela quantidade, o governo Você vem... te dá dinheiro para te cobra. Você recebe Sim. o mínimo, sempre. Te dá dinheiro para você também divulgar o azeite. Então, eu tenho clientes meus espanhóis que recebem dinheiro da União Europeia para poder divulgar azeite aqui no Brasil, né? Então, a gente não tem ninguém querendo divulgar azeite aqui fora do Brasil, né? Então, assim, eu acho que essa parte da gente apoiar o azeite brasileiro é apoiar o nosso país, independentemente de qualquer coisa. É um produto bem feito, com qualidade, com aromas e sabores únicos, Nossa, né? você tá muito de parabéns de entrar nisso. Ai, obrigada. Existem outras você por aí ou não? Existem outros também. No Brasil, a gente tem crescido muito. É uma formação bem diferenciada minha, chefe de cozinha e sommelier de azeite. A gente tem muita gente da agronomia linkado, do campo, da química, né? Esse meu olhar gastronômico de harmonização ainda é muito pouco e eu tento deixar sementes. Então, eu tenho o meu curso online ali que a gente dá para aprender, tenho conteúdo na internet que dá para divulgar. Curso online, já vamos deixar aqui. Exato, é o Expert em Azeite e também tem a página Azeite Experience, que ali eu vou dando orientações. Por quê? Às vezes a pessoa só coloca azeite na salada. E não, o azeite é muito mais do que temperar a salada. Azeite pode ir da entrada à sobremesa e você criar o seu Azeite Experience na sua casa. E eu vou deixar um desafio aqui para você fazer uma receita com cada azeite. Tá, desafio aceito. Desafio aceito. Vai Vou ser um fazer prazer. Em seguida do podcast a gente já vai lançar. Ai, que bom. E vamos só, para encerrar o assunto, vamos só falar um pouquinho da questão da saúde, porque eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, se elas não têm essa cultura de colocar o azeite na sopa, na comida, no purê, que de fato também muda muito ali a sua refeição,
que elas façam isso Sim. pela saúde delas. Sim, o porque... corpo agradece. Sim. Sim. Eu falo que o azeite alimenta o corpo, a alma e a mente, né? A alma por essa ligação da natureza com o espiritual, né? Com essa energia dela. O corpo, porque é uma gordura monossaturada. Então, o que acontece? Ela não trava as nossas veias. Ao contrário, ela limpa as nossas veias. E esse polifenóis que ela tem, que é esse amargor, essa picância, ele é anti-inflamatório. Então, se você tem dores, e é muito comum na minha loja, pessoas que vêm receitadas por médicos a consumir azeite com dor de garganta, que hidrata a garganta, com dor nas juntas, né? Porque é anti-inflamatório, antioxidante. E aí a gente tem os ácidos graxos, 6, 9, 3, que combate os radicais livres. Isso quer dizer doenças degenerativas como o mal de Parkinson, como o mal de Alzheimer. Sim. Como o problema do coração, podem ser combatidos com esses ácidos graxos. E o melhor, que em pequenas doses, mas muito importante para as crianças e terceira idade, é a vitamina A, vitamina E e vitamina K. Riquíssimo. Então, você tem um produto muito rico para a nossa saúde em diversas frentes. E ele funciona tipo um caminhãozinho, né? Ele vai passando nas células e vai pegando as coisas ruins, as gorduras ruins e vai limpando. E vai limpando e vai embora. Então, não é uma coisa que fica. Sim. E também os radicais livres é como aquela nossa maquininha de Xerox que faz as células. Uma hora, esse radical livre entra nessa maquininha de Xerox e quebra essa maquininha. E aí, ela começa a fazer células cancerígenas. O azeite, o que ele faz? Ele hidrata essa máquina de Xerox e evita que esses radicais livres atrapalhem a sua reprodução de células. Então, você tem um combate aí direto a certos tipos de câncer, né? Olha que interessante. Então, você está fazendo uma coisa para sua vida a longo prazo. E eu vejo muito no Brasil o azeite chegando na terceira idade ou quando o médico manda. Somos o país da soja e da margarina, né? Meu pai é cardiologista, né? E ele fala... O paciente chegou e ele foi em outro médico, meu outro médico falou pra ele que tirar a margarina, então ele tá tomando azeite de colher de manhã. Gente, não precisa. Não é isso. Vamos colocar na comida, né? Isso. Vamos fazer isso ser um prazer. É de 2 a 4 sopas. Então, tem pesquisas que... 4 sopas de azeite. Então, você pode... De 2 a 4, seu corpo já agradece. E é exatamente isso. Tem gente que fala, não, eu acordo, tomo... Você não precisa tratar como remédio. O polifenol, vitamina e ácidos graxos, eles não vão embora. Então, você pode colocar num brócolis, você pode colocar no refogar teu arroz, você pode refogar teu feijão, você pode colocar em cima do mamão com granola, eu adoro, com iogurte batido com morango. Não, em cima do mamão com granola, testem, né? Porque é realmente muito gostoso. Muito e é só olhar pros gostoso. europeus, porque eles vivem mais, porque eles têm uma qualidade de vida muito melhor, porque eles foram criados... Dieta mediterrânea, a única gordura é o azeite da dieta mediterrânea, né? Então, por isso que ela também é muito indicada, porque você tem essa presença do ômegas bem intenso, dos polifenóis, e aí você não tem, porque o excesso de ômega 6, que é o que tem na soja, ele incha a gente, né? Ele incha nosso corpo. Então, muitas vezes você tá inchado, você não sabe por quê, mas é porque você come o dia inteiro esse óleo de soja. E principalmente quem come na rua. Sim. Porque a gente senta ali, a gente não sabe como que aquele arroz foi feito, aquele feijão foi feito. Então, a marmitinha, às vezes, ou você controlar o teu azeite, parece meio Caxias, mas é muito importante. Porque às vezes você está colocando azeite na salada no restaurante, que é um óleo composto. Às vezes não, né? Infelizmente, a maioria do tempo. Infelizmente, às vezes a gente encontra. Então, realmente, a saúde agradece muito o consumo do azeite. E eu agradeço muito esse papo. Ai, muito obrigada. obrigada. Pérola, obrigada. Tô à disposição aí Aí de te você. ver na sua loja. Eu vou estar esperando. Muito em breve. Combinado. Obrigada. Parabéns, viu? Super rico o conteúdo. Obrigada. E quem quiser saber mais também, segue lá, que eu adoro falar de azeite. Eu vou estar esperando suas receitas. A gente vai deixar tudo aqui, marcado. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo.